E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Daniel que vos fala e hoje eu tô aqui para fazer um tutorialzinho de como medir fibrose em lâminas histológicas utilizando picrocílios e a ferramenta ImageJ. Então, o ImageJ é um programa gratuito, pode ser baixado na internet facilmente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o ImageJ, caso queiram, para poder fazer algumas análises das suas imagens. Então, o ImageJ ele possui plugins. Ele possui plugins que modificam algumas coisas dentro dele, algumas configurações dele para poder fazer certas coisas. Como eu quero calcular a fibrose, eu utilizo um plugin para calcular a fibrose. Porém, esse plugin que eu tinha, ele calculava exatamente a fibrose dentro de uma imagem. Como nós podemos ver nessa daqui, ele calculava exatamente este vermelho aqui da imagem. Ótimo, é isso que ele tem que fazer mesmo. Porém, como podemos ver nessa minha imagem aqui, nós temos áreas em branco. Essas áreas em branco não correspondem a tecido. São partes da própria lâmina. Não tem tecido nela. E esse plugin ele me dava a relação entre a área fibrosada e a área total da imagem. Ou seja, contando o branco. E o resultado final para mim não era algo real ao que estava sendo mostrado na imagem da lâmina. Então o que eu fiz? Eu fui no plugin e modifiquei algumas configurações. Aqui eu criei um plugin para calcular o branco, onde esses três primeiros aqui identificam a cor que eu quero que seja calculada, medida. E estes outros aqui identificam o background, as cores que eu não quero que ele calcule. Aí aqui no ImageJ, quando você arrasta o plugin para cá, ele modifica esta seção aqui do programa. Onde aqui nesse aqui, essa primeira aqui é para te ir direto para o site do plugin, e essa daqui é para te calcular. Porém, clicando com o botão direito, aparece essa imagem aqui para se modificar os valores de cores, conforme a sua necessidade. Modificando aqui, o programa vai identificar diferentes tonalidades na sua imagem e calcular eles. Ok? Então, agora eu vou mostrar numa imagem como é que esse programa realmente funciona. Eu pego aqui uma imagem que eu tenho como exemplo, arrasto para cá. Lembrando que o ImageJ não mede imagens TIFF, que é o que geralmente sai dos microscópios quando a gente tira foto. Tem que carregar a imagem no programa antes e transformar ela em JPG. Tá certo? Então vamos calcular aqui. Eu seleciono toda a imagem, com um retângulozinho aqui, todinha ela, e clico no Mzinho. Ele vai me calcular o valor da área total e o valor da área fibrosada. Aqui, como nós podemos ver, a área total é esse número gigantesco aqui, que eu nem sei falar direito. Acho que é 4.915 milhões. E aqui é a relação da área fibrosada, do 22.450. Aqui ele mostra a cor máxima que ele achou, 255, que é branco. E a mínima, 103, que eu não faço ideia de que cor seja. Porém, aqui, como vocês podem ver, ele não selecionou essa parte aqui em branco, que é o que para nós é realmente branco, que não faz parte do tecido. Ele selecionou alguns branquinhos perdidos no meio da lâmina. Então o que eu faço? Seleciono, venho aqui no programa, Image, Adjust, Brightness and Contrast. Aí eu venho aqui no contraste e diminuo ele. Fiquem olhando para a imagem. Perceberam que ela ficou mais clara? Pois é. Eu tentei clarear a imagem para poder tirar essa cor que tinha aqui de fundo para deixá-la branca. Agora vamos calcular ver o que acontece. Clica aqui em calcular. Vocês estão vendo que ele selecionou muito mais branco agora do que tinha antes?
Então, consegui deixar a imagem mais clara e clarear aquela cor. Porém, podemos observar que aqui ele não selecionou todo o branco, como aqui também não e aqui também não. Porque esse amarelinho ele serve como um contorno. Se ele está contornando alguma coisa, significa que aquela parte não é branco. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui não é branco. Ele contornou, que é para excluir, para não calcular. Ele só deixou esta parte aqui que ele está usando como cálculo. Ok? Agora, eu vou ter que clarear ela um pouquinho mais. Sempre lembrando que eu tento clarear o mínimo possível para não ter perda de tecido. Porque conforme eu vou clareando, as outras cores também vão clareando. E pode chegar um ponto que a cor vai clarear demais e nós vamos acabar perdendo o sinal dela. E aí o programa vai identificar ela como branco. E para mim não faz sentido tu perder tecido para ganhar mais branco. Então vai tentando diminuir aos poucos. Vai até um limiar, o meu máximo que eu já clareei uma imagem foi 200 no contraste. E nisso ela ficou muito clara. E eu perdi um pouco de tecido. Então, sempre tentando o mínimo possível. Eu vou clarear aqui até uns 225. Vamos ver se melhora. Vamos calcular. Olha, perfeito. Ele pegou todo aquele pedaço que ainda estava aqui faltando para separar, aqui também e aqui no meio também. Então ele me devolveu um resultado aqui, onde aqui nós temos a área total, que vai ser sempre igual, e aqui nós temos a área tecnicamente de fibrose. Mas como eu modifiquei o plugin, essa aqui vai ser a minha área de branco. Eu criei uma planilha para poder calcular esses valores. Aqui nós temos, na primeira parte, o ID da imagem. Aqui na segunda, nós temos o pixel total. O pixel total vai ser sempre o mesmo, como eu já havia falado. Aqui nós temos o valor de branco, que é o que eu consegui agora. E aqui nós temos o valor de verde mais vermelho, que é a relação de pixel total menos o branco. Ou seja, tu tira o branco e sobra o tecido realmente. Aqui nós temos o vermelho, que é o que nós vamos calcular posteriormente. O verde, que é a relação de verde mais vermelho menos o vermelho. O que sobrar é verde, tirando o vermelho. E aqui nós temos a porcentagem de fibrose do tecido e a porcentagem de tecido viável na lâmina. Agora vamos pegar essa tabelinha aqui que ele nos deu o resultado e vamos colocar o branco. O branco ali que ele nos deu é 17, 15, 37, 0. Dá um Enter. Viram que ele já calculou o verde mais vermelho? Por quê? Porque o verde mais vermelho é o pixel total menos o branco. O que sobrar é uma dessas duas cores. Ok. A gente vem aqui e seleciona. E utilizando a mesma imagem, a gente pega o plugin para calcular o vermelho e arrasta. Viram que ele já modificou aqui as nossas variáveis? Então, aqui como nós temos aqui as três primeiras, são para calcular o vermelho agora. Eu modifiquei esses números para ele nos dar exatamente o valor de vermelho. Esse aqui são os valores do background que a gente não quer que ele conte. Perfeito. Agora a gente vem aqui de novo, faz o retângulo e calcula. Viram que agora ficou selecionado só o vermelho? Vou mostrar aqui. Ó, temos só o vermelho selecionado. Aqui nós podemos ver que ele não seleciona algumas tonalidades que a gente, olhando, pareceria vermelho. Aqui pode ser, aqui na beirada, porque eu acho que o programa ele não entende que isso aqui é uma tonalidade de vermelho, ou realmente não é uma tonalidade de vermelho, né? Então, ele não seleciona. Mas para mim isso aqui está ótimo. Está realmente demonstrando o que tem na imagem. Aí eu vou lá naquela tabela que o programa nos dá
e vejo a quantidade de vermelho que ele nos deu. Aí eu vou lá naquela tabelinha que eu criei e coloco o valor de vermelho. 782508. E dou um Enter. Vocês viram que ele já me deu o valor de fibrose e de tecido viável? Por quê? Porque o meu tecido fibrosado é a relação de vermelho sobre verde mais vermelho vezes 100, para eu ter a porcentagem. E o tecido viável é a minha proporção de verde dividido por verde mais vermelho vezes 100. Tem o meu valor de tecido viável. Agora, vamos calcular para outra imagem, para vocês verem. Posso minimizar essa daqui e vamos carregar outra. Vocês estão vendo que essa aqui está numa tonalidade bem diferente? Isso aqui eu acho que varia conforme a técnica histológica para montar as lâminas. Talvez a cor do verde seja diferente, mas todos vão salientar a parte fibrosada em vermelho. Eu já selecionei aqui e vou botar para calcular sem mexer na imagem, para vocês verem. Perfeito, selecionou todo o vermelho. Só que como eu não mexi na imagem ainda, eu tenho que calcular o branco primeiro. Porque como eu vou mexer na imagem, depois se eu calcular o vermelho, talvez modifique alguma coisa. Então eu tenho que calcular sempre na imagem que eu modifiquei com brilho ou contraste, para ter a mesma relação entre as duas ferramentas. Então eu venho aqui, arrasto o branco e ponho para calcular o branco. Seleciono e ponho para calcular. Então, vocês estão vendo que ele achou alguns branquinhos perdidos aqui no meio do tecido. Aqui onde eu diria que é branco, ele selecionou poucos. E aqui onde nós realmente podemos ver que era branco, ele selecionou muito poucos. O que a gente vai ter que fazer? Clarear um pouco a imagem. Vamos lá clarear, Adjust, Brightness and Contrast. E diminui um pouco o contraste. Vamos deixar em 240, que realmente já clareou bastante. Vamos selecionar e medir. Olha, ótimo. Ele pegou a maioria do branco daqui, pegou mais branco do que tinha aqui e achou mais branco no meio da imagem. Por que ele achou mais branco no meio da imagem? Ou porque realmente nós tínhamos espaço entre as células e aí apareceu a lâmina embaixo e estava escuro ainda e clareando o branco apareceu. Ou tem partes que nós clareamos demais e aí a parte com tecido ficou clara demais e o programa identificou como branco. Esse é o problema de estar clareando a imagem. Por isso que tem que clarear o mínimo possível. Então nós vamos lá na nossa tabelinha e colocamos o valor de branco que ele nos deu. 4341119. Enter. Agora, vamos calcular o vermelho. Pegamos aqui o plugin do vermelho e arrastamos. Na mesma imagem, selecionamos de novo e colocamos para calcular. Perfeito. Ele selecionou toda a região em vermelho. Aqui, como vocês podem ver, todas as partes em vermelho estão selecionadas. Ele já me deu a área aqui fibrosada. Então, vou lá na minha tabelinha e coloco a área fibrosada do vermelho. 4666107. Enter. Ele já me deu a área de fibrose e a área de tecido viável. Vocês perceberam que tem uma diferença de 14% de fibrose numa imagem e outra? Agora é só pegar todas as suas imagens e calcular. Pode ser demorado, porque tem que fazer imagem por imagem, arrumar o contraste, arrumar o brilho se necessário e botar os seus valores. Porém, o resultado vai ser muito gratificante. Então, pessoal, agradeço aí por terem visto o meu vídeo e dá aquele likezinho aí para ajudar e a gente se vê numa próxima. Até!